Olá, amigos do canal, tudo bem? Finalmente, o circo inaugurou. Quer dizer, a CPI começou. Meus amigos, ontem foi finalmente iniciado os trabalhos da CPI, né? Ou do circo, como eu disse, né? Porque tá mais para uma palhaçada do que vai ser isso aí, né? Também poderia ser também, né? CPI seria o quê? O circo parlamentar de inquérito ou comissão da pizzaria de inquérito, né? Porque ou eles fazem palhaçada ou aquilo ali termina em pizza, na maioria das vezes, como outras CPIs já aconteceram, né? Mas vamos agora falar um pouquinho mais sério aí sobre o caso, né? Ontem a CPI iniciou com os seus trabalhos com a eleição do seu presidente, da vice-presidência, da também relatoria, né? E vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aí, entendeu? Desses três. Então, que começa aí, né? A CPI está sendo composta por 11 senadores, sendo que a maioria desses senadores é posicionado como opositor ao governo, né? E uma minoria se posiciona como apoiadores do governo ou simpatizantes do governo, né? Existe 2 ou 3 senadores no máximo que se dizem independentes e horas eles votam realmente como opositores, horas como apoiadores, né? Essa CPI ela foi requerida, né, pedida, pelo senador Girão, e foi obrigado, e o Senado foi obrigado pelo Supremo Tribunal a ser instalada, a pedido através de de uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, feito pelo Randolfo Rodrigues e pelo Cajuru, pelo senador Cajuru também, né? Então, que deu toda aquela questão que ia ser, então, e era no início para ser apenas uma CPI para investigar o governo federal e foi incluído, depois de muito debate, também a extensão aos governadores e prefeitos, porque eles receberam verbas do governo federal e assim foi um entendimento que seria também responsabilidade deles do uso da verba, né? Apesar de que governadores e prefeitos eles não poderiam, em tese, né, ter uma CPI própria deles, né? Então, mas como a verba era federal, então houve-se um entendimento que eles poderiam ser incluídos ali também, o que faz. E o interessante é que logo após a inclusão, né, desses governadores, da extensão desses governadores, houve aquela série, né, de quedas dos índices, melhorias, em estados, afrouxamento do lockdown, foi por coincidência, né? Vamos dizer assim, né? Se houve, se não houve, como se diz, a influência disso a gente não sabe, a gente não tem dados para dizer isso, mas que ficou estranho, ficou, né? Então vamos lá. Ontem foi, como eu disse, foi eleito os 3 cargos mais importantes da CPI, que é a vice-presidência, a presidência e a relatoria, né? Sendo que desses 3 aí, a presidência e a relatoria são os 2 cargos mais importantes, porque a presidência é a que coordena os trabalhos ali da CPI, então é o que vai ser feito, como vai ser pautada essa CPI, e a relatoria que vai produzir o documento final com todos os seus, como se diz, que foi apurado, as impressões, as recomendações as conclusões feitas pela CPI. E é exatamente aí que muitas vezes o pessoal diz que acaba em pizza. Pode ser que acabe em pizza mesmo, porque muitos governadores estão atolados até o pescoço disso aí, mas o alvo principal, como se diz, é o governo federal, e eles querem ter narrativas aí para bater no governo, no presidente, né? Então,
Pode ser que saia de fato esse relatório aí, o, o relatório final deu acusações para o governo federal e uma maciada aí para os governadores e prefeitos, né? Mas vamos lá. Quem foi eleito para a vice-presidência, né? A vice-presidência foi eleito o próprio Randolfo Rodrigues, entendeu? Que aquele que lá foi no CSTF para obrigar, entendeu, o Senado a abrir a CPI. Então, Randolfo Rodrigues, ele é senador pelo rede do Amapá, se eu não me engano, mas entendeu? E ele é o grande ativista jurídico, né, um político jurídico do Senado, né, é um dos mais ativos, ativistas jurídicos dentro da política aí, né? Então ele não faz mais nada, entendeu? Ele só faz entrar, não gostou, não quer, não tem competência para aprovar algo, ou então foi aprovado algo que ele era contra, e simplesmente vai lá no STF, judicializa algo e muitas vezes tem êxito. É como diz, é aquele preguiçoso, né? Que prefere o caminho mais fácil, entendeu? De convencer um juiz, entendeu? 2 juízes, alguns juízes, né? Do que convencer 40, 45 senadores, 50 senadores, né? Para aprovar ou desaprovar algo de sua autoria ou da autoria da oposição. Então é aquela minoria que faz muito barulho e consegue esse resultado por vias não democráticas e por vias judiciais, né? Essa é basicamente a função do Randolfo Rodrigues lá no Senado, né? Botar fogo lá através do judiciário, né? Ele não tem maiores expressões lá, não que eu conheça. Depois disso aí vem quando é a presidência, né, da CPI, né? Como presidente da CPI, foi eleito o Omar Aziz, né? Primeiramente era cotado que o senador Girão, autor do requerimento da CPI, por natureza disso e por tradição, ele seria o presidente dessa CPI, né? Já que ele foi o autor, né? Porém, não é, apesar de ser tradição, não é uma regra, não é uma lei dentro do Senado, e por questões políticas colocaram o senador pelo Amazonas, Omar Aziz, né? E tem alguns casos interessantes aqui sobre quem é o Omar Aziz, né? Com isso, ele é senador pelo desculpe, ele é senador pelo Amazonas, e ele é investigado, adivinha por quê? Por desvio de dinheiro da saúde no estado, da Secretaria da Saúde do estado do Amazonas. É um processo que ele responde, isso está sendo investigado, ele está sendo investigado por isso, e nessas investigações há grandes indícios que ele que esse desvio tenha ocorrido para benefício próprio de suas campanhas e também para favorecimento de quê? De familiares. É claro, a família dele tinha que ter uma boquinha nessa aí também, né? Inclusive, 2 irmãos deles foram presos, né, durante esse processo da investigação aí. Então esse é o presidente, né? O quilate do presidente aí, da CPI, né? Então é interessante. Ele é dito como um independente, nem a favor, nem contra o governo. Eu tenho minhas dúvidas, né? O que, como se diz, aparentemente ele não é muita flor que se cheire no que se diz respeito à idoneidade, à honestidade, né? Pelo menos é o que as investigações tentam ver, se ele realmente é honesto ou não, né? Se houve ou não. Ele nega que as acusações, dizendo que aquelas são acusações infundadas, que as investigações não vão levar a nada, mas, como se diz, a investigação a gente só sabe depois que termina, para ver, né? Então esse é o Omar Aziz, né? Aziz, né? O presidente aí da CPI, desse circo aí que está sendo armado, que foi armado na verdade, né? O próximo cargo de importância, e o cargo talvez mais importante dessa CPI, é exatamente o relator da CPI, entendeu? E nada mais, nada menos, quem foi eleito? O Renan Calheiros. Ele mesmo, o mais interessante, o mais corrupto de todos os senadores que tem lá.
deu que pesa sobre ele 17 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, sendo que o 17º foi aberto aí agora, nessa última semana, né? Meus amigos, o negócio lá é bom, acho que é o senador que mais tem inquérito dos que estão ali, dos 81 senadores, né? Então, houve também uma tentativa de se impedir que ele fosse o relator disso aí, né? Carla Zambelli, né, ela conseguiu uma liminar, uma liminar que impedia que ele fosse indicado para a relatoria, porém houve uma movimentação do próprio Senado, dizendo que não era admitido a interferência do Poder Judiciário nessas decisões. Ele só se esquece que essa CPI foi aberta por interferência do Judiciário também, né? O STF mandou que o Senado fizesse isso, né? Então, olha a incoerência aí, né, Pacheco? Vai, Pacheco. Vocês aí se contradizendo, né? Uma hora diz que quando é conveniente dizer, entendeu, que o Judiciário não deve interferir, não, diz, mas na hora de falar grosso para o Supremo, arregou, né? Então, mas vamos lá. Então, porém, essa liminar foi derrubada pelo TRF da primeira região e com isso o Renan Calheiros ele foi indicado para a relatoria, né? Relatoria a qual que ele já fez antes mesmo de iniciar os trabalhos da CPI, né? Já deu seu juízo, né? Dizendo que sim, o governo federal era responsável por tudo isso aí que está acontecendo, né? Haja visto agora uma coisa, né? O Renan Calheiros, como diz, ele é réu em 17 processos no STF e também ele é pai do governador do Alagoas, né? Por que será que ele queria ser relator, né? E ontem mesmo ele já saiu em defesa do próprio filho, já que ele tinha que ser imparcial, né? Ontem dizem que nada pesa contra o filho dele nesse vídeo, não há inquérito, não há nada relativo ao filho dele, né? Já dando aí a sua imparcialidade sobre o fato, né? Meus amigos, como eu disse no início, o circo está armado e vamos ver agora a palhaçada que vai ser isso aí e se a pizza vai ser comida bem assada ou crua. Vamos ver isso aí. Se você chegou até aqui, eu peço apenas que, se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, deixe comentário, compartilha, recomenda esse canal aqui, o vídeo para outras pessoas, também que você gosta, que acha que possa ser importante esse vídeo também. Ajuda aqui o canal a ter uma relevância, o seu crescimento, porque o Brasil está precisando de novas vozes, entendeu? E aqui é mais uma também que pode falar de maneira diferente e atingir mais pessoas para mostrar e construir um Brasil melhor. Meus amigos, muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.